Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 16. M. Por mais que tentasse se lembrar do rosto dele, a imagem continuava escapando, como um reeixo que se dissolve quando você mergulha a mão na água. Estava lá e em seguida desaparecia. Aparecia e desaparecia de novo. Ela sabia que aquele rosto estava escondido em algum lugar nas profundezas de sua memória, mas simplesmente não conseguia alcançá-lo. Em vez disso, quando fechava os olhos e pensava nele, via centáureas. Centáureas azuis desbotadas em um papel de parede manchado de mofo e amarelado devido aos anos de exposição à fumaça de cigarro. Mesmo depois de tanto tempo, ela ainda conseguia se lembrar daquele quarto, pouco maior que um armário, com uma única janelinha. Uma janela que poderia muito bem nem existir, porque a casa fora construída junto à encosta de um morro, o que bloqueava toda a luz do sol. Seu quarto era uma pequena caverna sombria que a mãe se esforçava para enfeitar e tornar alegre. Juliane havia pendurado cortinas que ela mesma costurara com sobras de renda compradas em liquidação. Na mesma venda de garagem, ela também havia comprado um quadro de rosas que pendurara na parede acima da cabeceira da cama de M. Era uma pintura amadora. Mesmo aos 8 anos de idade, M conseguia perceber a diferença entre o trabalho de um verdadeiro artista e aquela tentativa de fazer uma obra, um borrão assinado por alguém chamado Eugene. Mas Juliane continuava pensando em maneiras de alegrar a vida delas naquela casa apertada, onde as paredes exalavam os odores acumulados deixados por inúmeros inquilinos anteriores. Sua mãe sempre tentava tirar o melhor de tudo, mas nunca era bom o suficiente para ele. Ela havia suprimido as lembranças daqueles dias por muito tempo, e agora não conseguia mais evocar a imagem do rosto dele, mas ainda conseguia se lembrar da voz, do rugido rouco e raivoso, gritando na cozinha. Sempre que ele estava de mau humor, a mãe mandava M para o quarto e pedia que ela trancasse a porta. Juliane, então, lidava com a raiva dele sozinha, como sempre, o que em geral significava súplica silenciosa e às vezes um olho roxo. Se eu perder, você também perde, era o que ele sempre gritava para ela. M não entendia porque aquelas palavras tinham tanto poder sobre a mãe, mas inevitavelmente arrasavam Juliane e a faziam cair em silêncio. Se eu perder, você também perde. Mas era a mãe dela quem cava coberta de hematomas, quem sentia a força de seus punhos. Quem saía todo dia às 5 da manhã para trabalhar no pequeno restaurante local, onde esquentava a chapa e preparava o café antes que os fazendeiros e caminhoneiros chegassem para tomar o café da manhã. Era ela quem se arrastava para casa todas as tardes para preparar o jantar e ajudar M com o dever de casa antes que ele chegasse. Depois as duas ficavam assistindo a ele se embebedar. Os valores da família, ele costumava dizer, e jogava isso na cara de Juliane sempre que ela tentava deixá-lo. Os valores da família eram uma ameaça, o porrete usado para mantê-las presas para sempre a ele naquele cunito. Na maioria das vezes, o cunito acontecia em outros cômodos, longe das vistas de M. Mas ela podia ouvi-lo através da parede enquanto estava deitada na cama, olhando para o papel de parede com centáureas azuis. Mesmo agora, a centenas de quilômetros daquela casa na encosta da montanha, ela ainda podia ouvir aquelas vozes em sua cabeça, a dele ficando cada vez mais alta, e a de Juliane diminuindo até cair em silêncio. Os valores da família significavam manter a cabeça baixa e nunca levantar a voz. Significavam que o jantar tinha que estar na mesa às 6 e o salário devia ser entregue a ele a cada 15 dias, às sextas-feiras. Significavam guardar segredos que poderiam ser usados contra você a qualquer momento. Será que aquele barraco miserável ainda estava de pé? Alguma garota dormia agora em seu antigo quarto? Ou será que a casa havia sido demolida e os fantasmas que a assombravam estavam debaixo da terra, onde era seu lugar? Os fantasmas daquelas centáureas nunca iam desaparecer. Estavam ali, em sua mente, ainda tão vívidos que M conseguia ver as pétalas manchadas de nicotina, mas porque ela não conseguia se lembrar do rosto dele. Para onde teria ido essa lembrança?
A única coisa de que se lembrava era da voz dele gritando da cozinha, jurando que nunca as deixaria ir, nunca desistiria delas. Não importava para quão longe ou quão rápido corressem, ele dizia, sempre as encontraria. Será possível? Ele está vindo atrás de nós agora? Capítulo 17. Angela. Sempre adorei comprar ingredientes para jantares. Enquanto conduzo meu carrinho pelo supermercado, imagino os convidados sentados ao redor da minha mesa, saboreando a refeição que preparei com tanto amor. Não que esse seja um jantar para um grupo particularmente grande. Serão apenas Jane e sua família e o simpático Belry Frost com sua irritante mulher, Alice, além de Maura, espero, o amigo de Maura, padre Daniel Broff. Antigamente, ver os dois juntos teria me incomodado. Anal, fui criada como uma boa católica. Mas nossa mentalidade muda. Na minha idade, nenhuma das velhas regras parece mais mutável, certamente não em se tratando de amor. Vou preparar uma refeição para 7 pessoas, para o caso de ele ir. 7:30, se contarmos a pequena Regina. Não é muito maior do que as refeições para 5 que eu costumava preparar todas as noites quando meus e os eram pequenos, quando cozinhar era um dever e tudo se resumia a colocar algo comestível na mesa. Essa refeição vai ser mais do que comestível. Quero que pareça um banquete. No setor de carnes, pego o belo pernil de cordeiro, que meu açougueiro embrulha cuidadosamente em um papel para mim. Vou cobri-lo com dentes de alho e assá-lo até a carne carrosada e suculenta. É uma pena que Alice Frost esteja fazendo alguma dieta qualquer e provavelmente nem vá tocar nele. Ela não sabe o que está perdendo. Ando pela seção de hortifruti, onde pego alfaces tenras, cebolas amarelas, batatas e vagem, e aspargos, que são para mim. Está na época de comprar espargos frescos, e fico feliz em vê-los, porque isso significa que o verão está chegando. Empurro meu carrinho para um lado e para o outro pelos corredores, em busca de azeite e macarrão, café em grãos e vinho. 6 garrafas, pelo menos. Mais uma vez, parte das coisas apenas para mim. Com o carrinho quase cheio, vou para a seção de sobremesas congeladas. Nunca é demais ter 1 ou 2 potes de sorvete de reserva. Viro a esquina, entro no corredor dos Frasers e paro abruptamente quando vejo quem está parada ali, olhando para os produtos em oferta. Tricia Talley. Então ela não foi sequestrada nem assassinada, no M das contas, mas está viva e aparentemente comprando sorvete. Tricia. Ela me encara com um olhar vazio de adolescente. Ou está tão distraída que não me reconhece, ou simplesmente não dá a mínima. Sou eu, Angela Rizzoli. Ah, oi. Faz um tempo que não vejo você por aqui. Como é um dia quente, ela está usando short jeans e uma camiseta grande que escorrega de um dos ombros, deixando-o à mostra. O ombro magro se encolhe em uma saudação indiferente enquanto empurro meu carrinho para mais perto. O que está acontecendo? Tricia, falei com sua mãe, e ela está muito preocupada com você. Sua expressão endurece. Ela se volta para o freezer, olhando irritada para as prateleiras. Ao menos ligue para ela. Sugiro. Diga que você está bem. Não acha que ela merece pelo menos isso? A senhora não sabe nada sobre ela. Ela é sua mãe. Isso é motivo suficiente para ligar para ela. Não depois do que ela fez. O quê? O que foi que Jack fez? Tricia se afasta do freezer. Acho que não quero nada, murmura ela, e vai embora. Eu co-observando enquanto ela se afasta, perplexa com o que acabou de acontecer. Conheço essa garota desde bebê. Lembro-me de levar um macacão rosa e um pacote de fraldas quando ela nasceu. Quando ela era escoteira, eu comprava biscoitos de menta dela todos os anos e fazia uma doação para sua viagem escolar a Washington, D.C. Mas essa não é a mesma garota doce que conheci. Essa Tricia é uma adolescente revoltada e ressentida, o pesadelo de toda mãe. Pobre Jack. Na mesma tarde, depois de guardar as compras, vou até a casa de Jack. Ela vai ficar aliviada ao saber que vi sua olha sã e salva. Quando Jack atende a porta, vejo a tensão em seu rosto, as olheiras profundas, o cabelo despenteado. Ela andou chorando, e isso só me deixa com mais raiva de Tricia. Graças a Deus nunca tive que passar por nada assim com a minha Jane. Ah, querida, digo enquanto entro na casa dela. Parece que você precisa de boas notícias. Realmente não estou com disposição para receber visitas neste momento. Mas, quando ouvir o que tenho a dizer, você vai se sentir melhor. Garanto. Vamos direto para a cozinha. Para as mulheres, é um destino automático, o primeiro lugar para onde nos dirigimos para tomar um chá e nos consolarmos. Não tenho certeza se Jack ainda usa a sala de estar hoje em dia, porque tudo lá parece congelado no mesmo lugar, como em um museu. Como se alguém tivesse coberto tudo com cera para manter o ambiente apresentável caso algum convidado importante aparecesse. Eu não sou essa convidada. Sou apenas uma amiga. Ou pensei que fosse, mas ela não parece feliz em me ver e está claro que gostaria que eu fosse embora. Alguma coisa mudou. Sim, penso ao entrar na cozinha. Algo definitivamente mudou. O lugar está ainda mais bagunçado do que da última vez que estive na casa dela. Há pratos sujos empilhados na pia e, a julgar pelos restos de comida incrustados, estão lá há pelo menos um dia. Alguns cacos de vidro brilham no chão perto da geladeira. Quem deixa cacos de vidro no chão? Jack não me oferece chá nem café, mais uma coisa que não é típica dela. Nós nos sentamos à mesa, mas ela não olha para mim, como se estivesse com medo, ou com vergonha de sua aparência abatida.
Me conte o que está acontecendo. Peço. Ela dá de ombros. Problemas conjugais. É complicado. Vocês dois brigaram, né? Brigamos. Então quem quebrou o copo? Você ou Rick? Aponto para os cacos no chão. Ah, Rick. Ele jogou e... Ela começa a fungar, tentando conter as lágrimas. Ele não bateu em você. Bateu? Por quê? Se ele fez isso, eu vou... Não, ele não me bateu. Mas está jogando coisas por aí. Angie, não faça as coisas parecerem piores do que estão. Elas já parecem ruins o suficiente do jeito que estão. Nós brigamos. Ele saiu para esfriar a cabeça. Só isso. É só isso que vou dizer. Ele vai voltar? Não sei. Suas fungadas ficam cada vez mais desesperadas. Talvez ele não volte. Só tenho medo de ele fazer algo estúpido. Com você? Não. Pare de falar assim. Ela se levanta de repente. Preciso me deitar. Então, se você não se importa, ainda não te contei o que aconteceu hoje. Angie, realmente não estou com vontade de conversar agora. Ela começa a sair da cozinha. É sobre Trícia. Eu a vi no supermercado há pouco tempo. Ela estava sã e salva, procurando um sorvete. Jack para na porta e se vira para olhar para mim. O que vejo em seu rosto me deixa confusa. Apesar de eu lhe ter dado boas notícias, ela parece assustada. Você falou com ela? Eu tentei, mas você sabe. Adolescentes. O que ela disse? Ela parece muito chateada com você. Eu sei. O que aconteceu entre vocês duas? Ela disse que foi algo que você fez. Ela não te contou. Contou? Não. Jack suspira, parecendo aliviada. Não posso falar sobre isso. Por favor, você pode me dar um pouco de privacidade? É um assunto que temos que resolver entre nós. Saio da casa dela me sentindo desnorteada. Enquanto me afasto, percebo que ela me observa, o rosto abatido e moldurado pela janela. Não sei o que destruiu aquela família, e é evidente que nenhum dos três vai me contar. Pelo menos agora sei que não se trata de uma adolescente sequestrada. Em vez disso, trata-se de uma adolescente furiosa e de um casamento prestes a desmoronar. Mais um dia comum no bairro. Capítulo 18. Maura. Ao olhar para as teclas, Maura sentiu o batimento cardíaco se acelerar, acompanhando o ritmo alegre da orquestra, cada nota e cada compasso em contagem regressiva para o seu solo. Conhecia sua parte tão bem que poderia tocá-la de olhos fechados, mas ainda assim suas mãos tremiam, seus nervos ficavam cada vez mais tensos à medida que um diálogo se desenrolava entre as cordas e os instrumentos de sopro. Agora o fagote tinham se juntado a eles e as altas vibravam. Tinha chegado a hora. Ela começou seu solo. As notas estavam gravadas em sua memória muscular, tão familiares para ela agora quanto a própria respiração, e seus dedos se moviam sem esforço pela cadência, desacelerando a execução para a passagem dolce e em seguida se lançando no trinado nau. Foi a deixa para os instrumentos de corda empunharem seus arcos para o tutti. Só então, quando o restante da orquestra assumiu o comando, ela pôde tirar as mãos das teclas. Respirou fundo e sentiu os ombros relaxarem. Consegui. Toquei a peça inteira sem errar uma única nota. Então o ensaio desandou. Entre as cordas, notas colidiram em uma confusão discordante, desequilibrando os instrumentos de sopro. No auge dessa escaramuça dissonante, a batuta do maestro começou a bater freneticamente na estante da partitura. Parem! Parem! Gritou o maestro. O fagote tocou uma última vez e a orquestra ficou em silêncio. Segundo os violinos, o que aconteceu? Ele olhou para as cordas e franziu o senho. Mike Antrim ergueu o arco com relutância. Foi culpa minha, Claude. Eu me perdi. Esqueci em qual compasso estávamos. Mike, faltam só 2 semanas para o concerto. Eu sei. Não vai acontecer de novo, prometo. O maestro gesticulou, na direção de Maura. Nossa pianista está fazendo um excelente trabalho, então vamos tentar nos manter à altura do desempenho dela. Está bem? Vamos voltar 5 compassos antes do tutti. Piano, conduza-nos com o trinado, por favor. Quando levantou as mãos acima das teclas, Maura viu Mike Antrim olhar para ela, com o rosto vermelho, murmurando a palavra desculpa. Ele ainda parecia envergonhado quando o ensaio terminou meia hora depois. Enquanto os outros músicos arrumavam as estantes de partitura e os instrumentos, ele foi até o piano, onde Maura reunia suas partituras. Bem, aquilo foi realmente constrangedor. Pelo menos para mim, disse ele. Você faz isso parecer tão fácil. Longe disso. Ela riu. Pratiquei muito nos últimos 2 meses. Dá para perceber. Eu deveria estar praticando mais, mas ando distraído. Ele fez uma pausa e olhou para o estojo do violino que segurava, como se tentasse decidir a melhor maneira de abordar o assunto que o estava incomodando. Você está com pressa? Porque eu queria saber se podemos conversar sobre a investigação. Sobre o caso Soares? Sim. Fiquei em choque com o que aconteceu. Não apenas porque a conhecia. E agora a detetive Risoli levantou a possibilidade de o assassino estar atrás da minha lhã. Eu não sabia disso. Aconteceu no enterro de Soa. Um homem no cemitério parecia muito interessado em M. E isso está nos preocupando. Os outros músicos já estavam saindo do auditório, mas Antrim não fez nenhum movimento para ir embora. A porta se fechou com um estrondo, o som ecoando pelo prédio vazio. Apenas Maura e Antrim permaneciam no palco, de pé, entre as cadeiras vazias.
A detetive Risoli não nos disse mais nada desde então, continuou Antrim. Juliane anda tão preocupada que não consegue dormir. Amy também. Preciso saber se tem alguma coisa que deveríamos fazer. Se precisamos realmente nos preocupar com isso. Tenho certeza de que Jane diria a vocês se houvesse motivo para preocupação. Eu tenho a impressão de que ela não gosta muito de abrir o jogo. Você a conhece bem, não é? Bem o suficiente para saber que você pode conar nela. Para nos dizer a verdade, Maura guardou a partitura na pasta e olhou para Antrim. Ela é a pessoa mais íntegra que eu conheço, disse ela, e era verdade. Muitas vezes as pessoas evitavam ser francas porque temiam as consequências, mas isso nunca impediu Jane de falar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Você acha que poderia falar com ela? Dizer a ela o quanto estamos preocupados? Vou jantar com ela amanhã à noite. Posso perguntar se tem alguma coisa que ela gostaria de compartilhar com vocês. Eles saíram do prédio, e lá fora o ar noturno estava tão saturado de umidade que dava a sensação de estar entrando em uma banheira quente. Maura respirou fundo e olhou para uma nuvem de mariposas que voavam, aglomeradas e frenéticas, em torno do poste de luz. Os carros deles eram os únicos que ainda estavam no estacionamento. O Lexus de Maura estava estacionado a meia dúzia de vagas de distância do Mercedes de Antrim. Ela destrancou o carro e estava prestes a entrar quando ele fez uma pergunta. O que mais você pode me dizer sobre a detetive Risoli? Ela se virou para ele. Em que aspecto? Profissionalmente. Podemos contar com ela para investigar cada detalhe? Maura olhou para ele por cima do carro, coberto por uma película brilhante de umidade. Trabalho com muitos detetives, Mike, e nunca conheci alguém melhor. Jane é inteligente e minuciosa. Pode-se dizer até que é implacável. Implacável é bom. No trabalho, ela definitivamente é. Maura fez uma pausa, tentando ler a expressão dele sob as luzes do estacionamento. Por que está perguntando isso? Tem alguma dúvida de que Jane esteja à altura da investigação? Eu? Não. É a minha mulher. Juliane tem uma ideia antiquada a respeito de como um detetive de homicídios deveria ser. Deixe-me adivinhar. Não deveria ser uma mulher. Antrim riu. Sem jeito. Eu sei. No dia de hoje parece loucura alguém pensar assim, não é? Mas Juliane está assustada. Ela não admite, mas no fundo acha que é preciso um homem para proteger uma família. Ontem à noite acordei e ela não estava na cama. E sim de pé junto à janela, observando a rua para ver se tinha alguém espreitando lá fora. Bom, pode dizer a Juliane que você e sua família não poderiam estar em melhores mãos. É sério. Ele sorriu. Obrigado. Vou dizer. Ela entrou em seu Lexus e tinha acabado de ligar o motor quando Antrim bateu em sua janela. Maura baixou o vidro. Você está sabendo da festa que vamos dar depois do concerto? Perguntou ele. Vocês vão dar uma festa? Vamos. Eu achei que talvez você tivesse perdido o anúncio, porque chegou tarde no ensaio hoje. Juliane e eu vamos dar uma festa para todos os músicos e seus convidados. Um coquetel com comida suficiente para alimentar uma larmônica. Então, que há vontade para levar um acompanhante. Parece divertido. Depois desse concerto, com certeza vou precisar de uns drinks para relaxar. Ótimo. Vejo você no ensaio da semana que vem. Supondo que eu não seja expulso da sessão de violinos. Ah, Maura? Sim? Você foi brilhante esta noite. É uma pena que tenha escolhido cadáveres em vez de Chopin. Ela riu. Vou guardar isso para minha próxima vida. Maura tinha sido a primeira a chegar e agora estava na cozinha de Angela Risoli, bebendo uma taça de vinho, sentindo-se inútil enquanto sua anfitriã andava de um lado para o outro com a habilidade de uma cozinheira experiente, passando da geladeira para a pia, da tábua de cortar para o fogão, onde havia panelas borbulhando em todas as 4 bocas. Aquela era a desvantagem de ser obsessiva com a pontualidade. Significava cá na cozinha da sua anfitriã jogando conversa fora, algo em que Maura nunca fora boa. Felizmente, Angela falava o suficiente pelas duas. Desde que Frank se mudou para Washington e Vince ficou ocupado com a irmã na Califórnia, não tenho mais ninguém para quem cozinhar, disse Angela. Todos esses anos cozinhando para toda a família. Natal, Páscoa e Ação de Graças, e agora é só jantar para uma pessoa. Estou sentindo falta, sabe? A julgar por todas as panelas no fogão, ninguém mais ia sentir falta de nada naquela noite. Tem certeza de que não posso ajudar? Perguntou Maura. Talvez lavar a alface? Ah, não, Maura, você não precisa fazer nada. Eu tenho tudo sob controle. Mas tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Me dê algo para fazer. O molho. Você pode mexer o molho marinara. Os aventais que na gaveta de baixo. Não quero que você suje a sua linda blusa. Aliviado por finalmente ter algo com que se ocupar, por mais estúpida que fosse a tarefa, Maura amarrou o avental com as palavras Cucina Angela bordadas e começou a mexer o molho. Sabe, eu realmente esperava que ele viesse hoje à noite, disse Angela. O seu amigo. Um eufemismo para o homem com quem Maura dividia a cama. Daniel queria vir, disse Maura. Mas uma pessoa faleceu, e ele precisava estar com a família do falecido hoje à noite. Acho que faz parte do trabalho dele, não é? Nunca se sabe quando as pessoas vão precisar de você. O trabalho dele. Outro eufemismo, outra maneira de contornar a realidade incômoda da vocação religiosa de Daniel. Maura permaneceu em silêncio enquanto mexia o marinara. A vida é complicada, não é? Continuou Angela. Todas as reviravoltas inesperadas. Nunca sabemos por quem vamos nos apaixonar. Maura continuou mexendo o molho, o rosto envolto em uma nuvem de vapor. Fui criada como uma boa católica. E olhe para mim agora,
disse Angela. Estou prestes a me divorciar. Estou morando com meu namorado. Ela suspirou. Só quero dizer que entendo, Maura. Entendo completamente. Por Amy, Maura se virou para encará-la. Elas nunca tinham falado sobre o relacionamento dela com Daniel, e aquela conversa em meio às panelas no fogão a pegara de surpresa. O rosto de Angela estava vermelho por causa do calor e o vapor tinha frisado seu cabelo, mas seu olhar era inabalável e gentil. Não escolhemos quem amamos, disse Maura. Não é? Agora me deixe servir um pouco mais de vinho para você. Mãe? Uma voz chamou da porta da frente. Chegamos. Passos ecoaram pelo corredor e Regina, de 4 anos, entrou correndo na cozinha. Vovó, gritou ela, e se atirou nos braços de Angela. Ei, 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 disse Belry Frost enquanto entrava na cozinha carregando um pacote com 6 cervejas. Parece que é aqui que está a ação. E então todos se aglomeraram na minúscula cozinha. Gabriel entrou carregando 2 garrafas de vinho. A mulher de Frost, Alice, trouxe um buquê de rosas e começou imediatamente a procurar um vaso embaixo da pia. Era típico dela, ir direto ao ponto. A cozinha agora estava tão cheia que mal havia espaço para Angela trabalhar, mas ela parecia estar adorando o caos. Tinha criado 13 naquela casa, preparara milhares de refeições naquela cozinha e sorriu quando as rolhas de vinho estouraram e o vapor subiu das panelas no fogão. Nossa, senhora Ei, disse Frost. A senhora preparou um verdadeiro banquete. E era mesmo um banquete. Saladas e massa, cordeiro assado e vagem com alho. Quando toda a comida estava sobre a mesa e todos tinham se acomodado em seus lugares, Angela olhou para os convidados com um sorriso exausto, mas feliz. Minha nossa, como eu estava sentindo falta disso, disse ela. Do quê, mãe? Perguntou Jane. De se esfalfar o dia todo na cozinha, de receber a minha família. Embora eles não fossem realmente uma família, pensou Maura, naquela noite parecia que eram. Ela olhou ao redor da mesa e viu o rosto de pessoas que conhecia havia anos, pessoas que sabiam de suas imperfeições, de suas escolhas às vezes infelizes, mas ainda assim a aceitavam. Em todos os aspectos que importavam, eles eram sua família. Bem, com uma exceção. Ouvi dizer que você vai ser a solista do concerto, disse Alice Frost enquanto passava a salada para Maura. Belry e eu estamos ansiosos para assistir. Vocês vão? Ah, sim. Ele não te contou o quanto eu amo música clássica. Espero que ele também tenha dito que somos uma orquestra estritamente amadora, então tomara que você não esteja esperando algo no nível Carnegie Hall. Somos apenas médicos que adoram tocar música juntos. Você não acha que essas 2 habilidades se reforçam? Ensino superior e musicalidade? Acho que é tudo uma questão de melhorar o desenvolvimento do cérebro. Quando eu estava na faculdade de Direito, tínhamos nossa própria orquestra. Eu tocava alta. Éramos amadores, mas muito bons. A tigela de macarrão coberto com molho marinara era passada pela mesa. Quando chegou a vez de Alice, ela apenas franziu a testa e a empurrou direto para Maura. Claro que a desfeita não passou despercebida por Angela, cujos lábios se contraíram de irritação. Maura serviu-se deliberadamente de uma generosa porção de massa. Essa refeição está perfeita, senhora Rizzoli, elogiou Frost. Fico realmente feliz quando meus convidados têm apetite. Belry, disse Angela, lançando um olhar não tão sutil para Alice, que estava ocupada catando meticulosamente os croutons, como se fossem vermes infestando sua salada. Frost cortou uma fatia de carne rosada. Incrível, como sempre. Fazia tempo que eu não comia seu pernil de cordeiro. Imagino que você não coma coisas assim com muita frequência em casa, disse Angela, lançando outro olhar de soslaio para Alice. Como está Vince na Califórnia? Perguntou Maura, mudando rapidamente de assunto. Ele vai voltar para casa logo? Angela suspirou. Ah, está tudo indenido ainda. A irmã dele teve algumas complicações depois da cirurgia no quadril. Na idade dela, os ossos não cicatrizam tão rápido. Ela tem sorte de ter um irmão dedicado como ele. Mas eu acho que ela não dá o devido valor a isso. Reclama de tudo. Da comida que ele prepara, de como ele dirige, do ronco dele. Os 2 sempre tiveram um relacionamento complicado. Qual relacionamento não é? Pensou Maura enquanto olhava ao redor da mesa. Angela, criada como católica, estava agora à beira do divórcio. Belry e Alice tinham acabado de superar uma crise conjugal, depois que Alice teve um caso com um colega da faculdade de Direito. E Daniel e eu. Talvez o relacionamento mais complicado de todos. Então, senhora Ei, disse Frost, e aquela garota do bairro que desapareceu? O rosto de Angela se iluminou. Que bom que você perguntou. Não acho, disse Jane. Para responder à sua pergunta, Belry, esse mistério específico já foi resolvido. Eu vi Tricia no supermercado e ela está bem. Como eu já sabia desde o início, comentou Jane. Ela simplesmente fugiu de casa. De novo, mas isso não merece uma investigação mais aprofundada. Interveio Alice, oferecendo sua opinião não solicitada. Tem alguma coisa acontecendo naquela casa? É o pai? Vocês sabem que, em se tratando de abuso sexual, em 25% dos casos, o pai é o abusador. Alice olhou em volta, pronta para refutar os argumentos de qualquer um que ousasse contradizê-la. Ninguém ousou. Ninguém queria discutir com Alice Frost. Não importava o assunto. Mas agora temos outro mistério que precisa ser resolvido, disse Angela. Os Green. Quem são eles? Perguntou Alice. Umas pessoas estranhas que moram do outro lado da rua. Por que eles são estranhos? Estão escondendo alguma coisa, respondeu Angela.
Ela baixou a voz, como se o segredo não pudesse sair daquela sala. E ele tem uma arma. Gabriel, que estava limpando os dedos engordurados de Regina, ergueu os olhos. Você viu a arma dele? Jane não te contou? Vi a arma na cintura do homem quando ele se abaixou. Estava escondida debaixo da camisa, o que se configura como porte velado, certo? E ele parece o tipo de homem que sabe exatamente como usá-la. Onde você o viu com a arma? Ele estava na sacada que dá para o quintal. Houve um silêncio enquanto todos em volta da mesa processavam esse detalhe. Mãe, você estava espionando o homem, disse Jane. Não. Por acaso eu estava no quintal de Jonas quando ouvi marteladas na casa ao lado. Só dei uma espiada por cima da cerca para ver o que estava acontecendo. Uma pessoa tem direito à privacidade no próprio quintal, disse Alice. Ela estava certa, claro, mas ninguém queria ouvir isso vindo de Alice, a advogada. O que você estava fazendo no quintal de Jonas? Perguntou Jane. Moro nesta rua há 40 anos e tento ficar de olho nas coisas, só isso. Não dá para evitar que coisas ruins aconteçam se ninguém encara atento detalhes como esse. Ela tem razão, disse Frost. Angela olhou para Jane. Você já verificou se ele tem porte de arma? Ainda não tive tempo, mãe. Porque é tudo muito suspeito. Felizmente, parecer suspeito não é crime, disse Alice, incapaz de conter o impulso de comentar as coisas de seu ponto de vista de advogada. Venham, todos vocês. Vou mostrar a casa deles, disse Angela. Ela jogou o guardanapo sobre a mesa e se levantou. E aí talvez entendam do que estou falando. Frost se levantou obedientemente para segui-la. Um segundo depois, Alice fez o mesmo. E foi o suficiente para que a migração começasse. Maura pousou a taça de vinho na mesa e seguiu os outros, nem que fosse apenas por educação. Todos se reuniram na janela da sala e olharam para o outro lado da rua. Era um bairro de classe média, com casas modestas em lotes modestos, um lugar onde antigamente um homem podia criar 3 apenas com seu salário. Jane tinha crescido ali, e Maura a imaginou andando de bicicleta naquela rua e jogando basquete com os irmãos na entrada da garagem. Ela olhou para Jane e viu a expressão ferozmente determinada, o queixo quadrado que Jane devia ter desde que era criança. Angela tinha o mesmo queixo proeminente e desaador. Na família Rizzoli, a determinação era obviamente algo transmitido através da linhagem feminina. Vou me desculpar depois, Jane sussurrou para Maura. Pelo quê? Por vocês terem sido recrutados à força pela agência de detetives Angela Rizzoli. A propósito, eu queria mesmo falar com você. Encontrei Mike Antrim no ensaio ontem à noite. Ele está preocupado, Jane. A família toda está. Imaginei que fossem ficar preocupados. Ele quer saber se tem alguma novidade sobre aquele sujeito do cemitério. Jane suspirou. Eu gostaria de ter algo para relatar, mas infelizmente não tenho. E o celular pré-pago? Houve outra ligação feita a partir dele ultimamente? Nenhuma. O celular está desligado. Tudo bem. Agora me digam o que vocês estão vendo, pediu Angela, ainda focada na casa do outro lado da rua. Ela entregou a Frost um binóculo. O que eu deveria ver? Perguntou ele. Diga se vir alguma coisa que pareça estranha naquela casa. Frost espiou pelo binóculo. Não consigo ver nada. As persianas estão fechadas. Exatamente, exclamou Angela. Porque eles estão escondendo alguma coisa. É um direito deles, observou Alice, a voz irritante da autoridade. Ninguém é obrigado a se expor. Embora o Mr. América ali não pareça ter nenhum problema com isso. Ah, é só o Jonas, disse Angela. Ignore-o. Mas era difícil ignorar o homem de cabelos grisalhos levantando pesos na casa ao lado dos Green. Mais uma vez, ele tinha se instalado bem diante da janela da sala, com o peito nu, para que toda a vizinhança visse enquanto ele fazia musculação. Esse homem não quer ser ignorado, disse Jane. Bem, ele está em ótima forma para um homem da idade dele, comentou Alice. 62 anos, disse Angela. Ele era das forças especiais da Marinha. E, dá para perceber. Esqueçam o Jonas. É nos Green que eu quero que vocês se concentrem. Só que não havia nada para ver na casa deles. Tudo que Maura via eram as persianas e a porta de garagem fechadas. Ervas daninhas cresciam nas frestas da entrada de automóveis, e se ela não soubesse que alguém morava ali, teria presumido que o imóvel estava vazio. E, olhem, lá está ela de novo, disse Angela enquanto uma van branca passava lentamente. É a segunda vez essa semana que vejo essa van passar por aqui. Mais uma coisa na qual preciso ficar de olho. Então agora você está fiscalizando o trânsito de veículos no bairro? Perguntou Jane. Eu sei que essa van não pertence a nenhum dos moradores deste quarteirão. Angela virou lentamente a cabeça, observando a van passar pela rua e desaparecer de vista. Maura se perguntou quantas horas por dia Angela passava diante daquela janela, de olho na vizinhança. Depois de 4 décadas ali, ela devia conhecer cada carro, cada árvore, cada arbusto. Agora que os dois tinham crescido e o marido tinha ido embora, seu mundo se reduzira a isso. A algumas casas de distância, um cortador foi ligado e um homem magro de bermuda começou a parar a grama. Ao contrário de Jonas, aquele homem parecia não se importar nem um pouco com a própria aparência, usando meias até os joelhos e sandálias enquanto empurrava o cortador. Aquele é Larry Leopold. Ele cuida muito bem do jardim, disse Angela. Lorelei e eles são o tipo de vizinho que todo mundo quer ter pessoas simpáticas que cuidam de sua propriedade. Já os Green são diferentes. Nem falam comigo. Maura viu o movimento de uma persiana na casa dos Green. Alguém dentro daquela casa os observava de volta. Sim,
Realmente parecia estranho. Um celular tocou. É o meu, disse Frost, voltando para a sala de jantar, onde o havia deixado. Então agora vocês entendem qual é o problema, disse Angela. Sim. Muito tempo disponível, disse Jane. Vince realmente precisa voltar para casa. Pelo menos ele me ouviria. Eu ouço, mãe. Só não vejo nenhuma razão para a polícia investigar pessoas cujo único comportamento suspeito é evitar você. Que tal deixarmos essas pobres pessoas em paz, voltarmos para a sala de jantar para a sobremesa? Lamento dizer que teremos que pular a sobremesa. Senhora Ei, disse Frost ao voltar para a sala. Acabei de receber uma ligação, e Jane e eu precisamos ir. Para onde? Perguntou Jane. Para o Lago Jamaica. O laptop de Sua Soares foi encontrado. Capítulo 19. Jane. Eles estacionaram na Perkins Street, logo atrás de uma viatura da polícia, e caminharam pela margem rasa até a beira da água, onde a patrulheira Libby os esperava. O Lago Jamaica era o maior reservatório de água doce de Boston, e o circuito de 2,5 km que o circundava era uma rota popular para corredores. Mas àquela hora, com a luz do dia rapidamente dando lugar ao anoitecer, havia apenas um corredor solitário, e ele estava tão concentrado em manter o ritmo que passou correndo sem nem ao menos olhar para eles. 2 meninos de 9 anos avistaram um computador hoje à tarde, bem aqui, explicou a policial. Estavam brincando de pular nas pedras e um deles notou algo brilhante imerso no lago. Ele entrou na água até chegar à altura dos joelhos e o pegou. A que distância o computador estava? O lago tem 15 metros de profundidade no centro, mas permanece bastante raso uma boa distância da margem. O computador estava talvez a 3 ou 4 metros deste local, perto o suficiente para ter sido jogado na água daqui. Sim. Os meninos viram alguém fazer isso? Notaram alguém por perto? Não, mas também não sabemos há quanto tempo o computador estava na água. Pode ter sido jogado dias atrás. Os meninos o entregaram à mãe, que o levou para a subestação de Jamaica Plain. Nosso analista te descobriu que o número de série é do laptop que vocês registraram como roubado. Ele disse que o disco rígido foi removido, o que é estranho para um ladrão. Quem rouba um laptop e depois se dá o trabalho de destruí-lo? Alguma impressão digital? Libby balançou a cabeça. A água se encarregou de eliminar. Jane se virou para olhar os carros que passavam pela Perkins Street. Descartado direto do carro. Pena que não temos disco rígido para examinar. Quem removeu não se importou em preservar nenhum dado. Parece que alguém destruiu o laptop a marteladas. Jane se voltou para o lago, onde as ondulações brilhavam à última luz do dia. Por que todo esse trabalho? Eu me pergunto o que havia no disco rígido. Bem, agora nunca vamos saber, disse Frost. Os dados foram destruídos. Jane olhou para as pegadas na lama, pegadas deixadas por garotos que tinham escolhido ao acaso aquele local específico, aquele lago específico, para pular nas pedras. Até aquele momento, ela presumira que o ladrão fosse colocar o laptop à venda, na tentativa de obter dinheiro rápido. Em vez disso, tinha sido ali que ele fora parar, destruído e jogado na água, inutilizado. Definitivamente não era o que um ladrão comum faria. O que havia naquele laptop? Soa? O que você sabia que era importante o suficiente para levar alguém a matá-la? As pegadas dos meninos mal eram visíveis na penumbra do crepúsculo. O homem que estava correndo reapareceu, dando mais uma volta, a respiração ofegante, os tênis batendo no chão ao longo do caminho por trás deles. Se quiserem falar com os meninos que o encontraram, tenho contato deles, informou a policial Libby. Mas não acho que eles tenham nada de útil a dizer. Jane balançou a cabeça. Não creio que uma criança de 9 anos vá resolver esse caso para nós. Embora provavelmente fossem achar muito divertido falar com detetives de verdade. Vocês sabem como os meninos são. Meninos. Jane olhou para as pegadas quase invisíveis e de repente se lembrou de um par de tênis Nike azuis num quarto bagunçado de adolescente. Um menino que talvez conseguisse obter algumas respostas para suas perguntas. Ela se virou para Frost. Sabe os dados do disco rígido? O que tem eles? Talvez haja uma maneira de recuperá-los. Ariel, a sereia, ainda estava reclinada em sua cama de concha, cercada pela multidão de admiradores crustáceos habituais, mas o país das maravilhas aquático agora cava no quarto de Jamal Bard. Jane se inclinou para olhar para Henry, o peixinho dourado, que a encarou de volta com um olhar tão intenso que ela quase acreditou que, por trás daqueles olhos arregalados, ele estava tentando ler sua mente. O peixe parece feliz. Frost disse a Jamal. Você deve estar cuidando muito bem dele. Tive que pesquisar um monte de coisas para ter certeza de que não estava fazendo nada de errado, respondeu Jamal. Você sabia que peixinhos dourados conseguem reconhecer rostos e que dá para ensinar truques a eles. E você sabia que eles podem viver até 40 anos? Perguntou Jane. Aprendi isso outro dia. Com uma certa médica legista sabichona. Jamal encolheu os ombros, indiferente. Eu já sabia disso. Aparentemente, todo mundo sabia qual era a expectativa de vida de um peixinho dourado. Todo mundo, exceto Jane. Eu não posso ter um cachorro por causa da asma, explicou Jamal. Mas um peixe, tudo bem. Henry também vai viver mais que um cachorro. É só eu cuidar bem dele. Por favor, vocês não vieram aqui para falar de peixe, disse a mãe de Jamal. A senhora Bard os observava da porta. Em seu rosto havia uma máscara impassível de ceticismo.
Assim que eles entraram em sua casa, ela pegou o celular, que agora estava em sua mão, pronta para registrar qualquer sinal de ameaça a Leo. Estamos aqui porque precisamos da ajuda de Jamal, disse Jane. De novo, o laptop de Soa foi encontrado ontem à tarde no Lago Jamaica. O disco rígido desapareceu, e todos os dados armazenados nele provavelmente foram perdidos. A sobrancelha da senhora Bard se ergueu. Vocês não acham que Melio teve alguma coisa a ver com isso, não é? Não, de jeito nenhum. Então, como ele poderia ajudar? Mãe, protestou Jamal. Meu amor, você precisa ter cuidado. Pergunte a si mesmo por que a polícia viria até aqui pedir ajuda a um garoto de 15 anos. Porque talvez eu saiba coisas que eles não sabem. Eles são a polícia, mas provavelmente não sabem nada sobre computadores. Na verdade, ele tem razão, admitiu Jane. Não sabemos. Jamal girou a cadeira para encarar Jane. Me falem o que vocês querem saber. Ele podia ter apenas 15 anos, mas naquele momento, olhando nos olhos, Jane viu um jovem conante. Você disse que Soa comprou o laptop para fazer pesquisas na internet. Começou Jane. Foi o que ela me falou. Você sabe que tipo de pesquisa? Não. Ela só me pediu para configurar o laptop. Instalei alguns softwares e usei uma nova conta no Gmail para ela. Ele riu. Pô, ela ainda usava um e-mail da AOL. Então foi você quem criou a conta para ela no Gmail? Perguntou Frost. Sim. Por acaso sabe o login e a senha dela? Jamal olhou para ele por um momento, como se tentasse discernir se havia alguma razão oculta para aquela pergunta que poderia colocá-lo em apuros. Eu não invadi a conta dela, se é isso que você está querendo saber. Não é isso que nós estamos dizendo, garantiu Jane. Mas esperamos que você possa fazer isso para nós agora. Invadir a conta da Soa? Você parece o tipo de pessoa que tem boa memória para detalhes, como nomes de usuário e senhas. Talvez. E daí? Se pudermos ler os e-mails dela, descobrir com quem ela estava se correspondendo, talvez consigamos pegar o assassino. Jamal pensou a respeito, avaliando os riscos de conar neles. De ajudá-los. Por Amy, ele respirou fundo e se virou para o teclado. A senha dela é Henry mais o endereço dela. Eu avisei que não era uma senha muito segura, mas ela disse que era o único jeito de se lembrar. Ela usou o nome do peixe como senha. Por que não? Ele digitou, seus dedos se movendo tão rápido que parecia um borrão. Pronto. Acessamos. Simples assim. Jane e Frost se entreolharam, ambos surpresos com a rapidez com que seu problema tinha sido resolvido por um garoto de 15 anos. E aqui está a caixa de entrada dela, disse Jamal. Não tem muita coisa porque fazia só algumas semanas que ela tinha a conta. Mas aquelas eram as semanas cruciais, pouco antes de ela morrer. Jamal empurrou a cadeira para o lado, para permitir que Jane e Frost vissem a tela. Jane pegou o mouse e começou a clicar nas mensagens. Nas 3 semanas anteriores à sua morte, Soa Soares tinha recebido e-mails do Hospital Pilgrim sobre sua escala de trabalho, uma mensagem no salão de beleza confirmando seu horário, um lembrete sobre a renovação da assinatura de uma revista de enfermagem, 2 alertas da Amazon sobre o lançamento de novos romances, e mensagens que claramente eram spam. Muitos e muitos spams. Mas nada de ameaças, nada que parecesse fora do comum. Então Jane clicou em um e-mail enviado de uma conta do Hotmail. Tinha apenas 2 linhas. Recebi sua carta encaminhada do meu antigo endereço. Quero saber mais. Me ligue. Jane olhou para o número de telefone na mensagem, um número que ela já tinha visto antes. Frost, disse ela. É o número que está no registro de chamadas dela, disse Frost. A ligação que ela fez para o celular pré-pago. Jane olhou para Jamal. Soa falou alguma coisa sobre esse e-mail? Ele balançou a cabeça. Eu só ajudava com o computador. Não sei nada sobre nenhum telefonema. Por que vocês não ligam para o número e descobrem quem é? Nós tentamos. Ninguém atende. Bem, vocês têm o endereço de e-mail. Vou dar uma olhada no cabeçalho. Ele pressionou algumas teclas, deu alguns cliques com o mouse. Frost franziu a testa ao ver o que tinha aparecido na tela. O endereço do IP. Jamal assentiu. Talvez isso dê uma pista sobre a localização do remetente. Ele acessou um novo site, colou os dados na caixa de pesquisa e suspirou. Foi mal. Vai para o Hotmail na Virgínia. Por que vocês não mandam um e-mail para essa conta? E se ele não responder? Ponderou Frost. Jane olhou para o computador, pensando por um momento. Ele disse que recebeu uma carta dela, encaminhada de seu antigo endereço. Ou seja, era Soa quem estava tentando encontrá-lo. Ela provavelmente pesquisou sobre ele na internet. Então vamos dar uma olhada no histórico de pesquisa dela, sugeriu Jamal. Nós não temos o laptop de Soa. Vocês não precisam dele. Já estão conectados à conta do Gmail dela. Ele pegou o mouse, fez uma pausa e olhou para Jane. Só porque sei fazer isso não quer dizer que eu seja um hacker nem nada do tipo, tá? Só sei alguns truques. E juro que essa foi a primeira e única vez que acessei a conta dela. Tudo bem, nós acreditamos em você, garantiu Jane. E só para vocês saberem, interveio a mãe dele. Estou gravando isso no meu celular. Para deixar claro que vocês estão pedindo a ele para fazer isso. Portanto, não coloquem palavras na boca do Melio mais tarde. Nunca faríamos isso, assegurou Frost. Como já estamos logados, é só entrar na conta dela no Google. Clique. Ir em dados e privacidade. Clique. E abrir minha atividade. Clique. E lá tem uma lista das pesquisas que ela fez, ordenadas por data. Ele se virou e sorriu para Jane e Frost. De nada. Jane olhou para a tela.
Caceta! A polícia de Boston precisa contratar você. Eu gravei isso também. Gritou a senhora Bard da porta. Jane e Frost se aproximaram enquanto Jamal rolava a tela para baixo, revelando os sites que só havia visitado em suas últimas semanas de vida. Weather.com USA Today. Uma revista online de enfermagem. Um artigo sobre a genética dos tipos sanguíneos. Pare, pediu Jane, apontando para a tela. Aqui. 10 de abril. Ela fez uma pesquisa no Google por alguém chamado James Cragon. Era sobre o quê? Parece um nome bastante comum, disse Jamal. Vão aparecer muitos resultados. Pesquise mesmo assim. Vamos ver. Jamal clicou no termo de pesquisa e bufou. 17 milhões de resultados. Um famoso jogador de hóquei no gelo. Um psicólogo. Um ator. Além de milhares de outros caras no Facebook com esse nome. Qual vocês querem? O que ela estava procurando? Quantos anos querem gastar nisso? Continue navegando pelas atividades de pesquisa dela. Que outros sites ela visitou? A mão de Jamal estava de volta ao mouse, rolando a tela de resultados até o início de abril, passando por links do Portland Press Herald e do Bangor Daily News. E estamos de volta ao Maine, disse Jane. Ela morou lá, comentou Frost. Mas isso foi há 15 anos. Porque de repente estaria pesquisando os jornais de lá. Jane apontou para o link do Bangor Daily. Clique nesse. Vamos ver o que aparece. Jamal clicou no link e a tela foi preenchida por um antigo artigo de jornal. Ex-marido procurado por assassinato de professora da Colby College. O que diabos ela estava procurando? Perguntou Frost. Isso foi há 19 anos. Qual a relação disso com todo o restante? Eis a resposta, disse Jane, e apontou para a tela. Para uma frase no meio do artigo. Um mandado de prisão para o ex-marido da vítima, James T. Cragon, foi expedido. Esse é o homem que ela estava procurando, disse Frost. Talvez ela o tenha encontrado. Jane olhou para Frost. Ou ele a encontrou. Capítulo 20. Uma tempestade havia chegado durante a noite e a chuva açoitava o para-brisa enquanto eles seguiam para o norte. Jane tinha insistido em dirigir porque, quando o tempo ficava ruim, e as estradas, escorregadias, o motorista em quem mais conava era ela mesma. Não era a primeira vez que ela e Frost tomavam aquele caminho como parte de uma investigação, seguindo pistas para o norte, passando pela Ponte Quitéria e adentrando o estado do Maine. Eram parceiros havia tanto tempo que àquela altura parecia um velho casal capaz de passar longos períodos em um silêncio confortável, de forma que durante a primeira hora mal se falaram enquanto os limpadores de para-brisa se deslocavam de um lado para o outro e o vento fustigava o carro. Já tinha percorrido 80 quilômetros desde a fronteira interestadual quando Frost finalmente disse: Sinto muito pelo sábado à noite. O quê? O jantar na casa da sua mãe. Você sabe, Alice está fazendo uma daquelas dietas esquisitas. Fiquei preocupado que sua mãe ficasse chateada por ela ter comido tão pouco. Como é essa dieta esquisita dela? Anal? É de um livro de algum guru da saúde e muda toda semana. Uma semana ela se entope de proteínas. Na outra, só come salada. Esta é a semana da salada. Fiquei torcendo para sua mãe não notar. Acredite, ela registra cada garfada que entra na boca de seus convidados. Minha mãe tem uma espécie de calculadora mental, então é capaz de contabilizar até as calorias. Jane olhou para Frost. A propósito, como estão as coisas entre você e Alice? Ele encolheu os ombros. Temos dias bons e dias ruins. Mas mais dias bons. Ela fala sobre... Você sabe. Ele. Superamos isso. Em qualquer relacionamento, você tem que aprender a seguir em frente. Sabe? Ela voltou para mim. Isso é o que importa. Ele olhou para a chuva caindo no para-brisa. Ser solteiro não é minha praia. Eu odiava ficar sozinho e me inscrevia em todos aqueles sites de namoro idiotas. Você lembra? Sim. Jane se lembrava muito bem, porque ele se lamentava com ela depois de cada rejeição e encontro desastroso. Tinha ouvido sobre todos eles. Embora não gostasse muito de Alice, era óbvio que Frost a amava e se sentia muito infeliz sem ela. De qualquer forma, da próxima vez que você falar com a sua mãe, diga que não teve nada a ver com a comida dela. Era só a dieta de Alice. Vou dizer, prometeu Jane, mesmo sabendo que, a menos que você estivesse em coma, não havia desculpa aceitável para se recusar a comer uma refeição preparada com amor por Angela. Acho que a tempestade está indo embora, disse Frost. A chuva de fato havia diminuído para uma garoa, mas quando olhou para o céu, Jane viu nuvens escuras se formando ao norte, para onde eles estavam indo. Mas ela vai voltar. 2 horas depois, entraram em uma estrada de terra. A tempestade a havia transformado em uma pista de obstáculos repleta de galhos, e Jane teve que contorná-los para chegar à casa onde Louise Cragon, professora da Colby College, havia morado. Um veículo com placa oficial do estado do Maine já estava estacionado na entrada da garagem. Quando pararam ao lado dele, a porta do motorista se abriu e um homem, que parecia um urso, saiu. Ele estava na casa dos 40 anos, vestido adequadamente para o clima com uma capa impermeável, mas a cabeça, com o cabelo cortado e escovinha, descoberta. Ficou parado na garoa, esperando pacientemente que eles saíssem do carro. Detetive Rizzoli, sou Joey Bodial. E este é meu parceiro, Detetive Frost, disse Jane, virando-se para a casa. Era uma imponente cabana de madeira com janelas amplas e um telhado íngreme, que combinava perfeitamente com aquele ambiente densamente arborizado. Uau!
Bela casa. Sim, a casa dos sonhos, não fosse pela história que vem com ela. Ele olhou para o céu com ceticismo. Vamos entrar antes que comece a chover outra vez. Você disse que tem gente morando nela? Perguntou Jane enquanto subiam os degraus até a varanda da frente. Noah e Annie Lutz. Annie nos espera. Não está exatamente entusiasmada com o motivo da nossa visita. Deve ser perturbador ser lembrada do que aconteceu aqui. Antes se pudessem bater, a porta da frente se abriu e uma jovem apareceu diante deles, carregando uma criança loira no quadril. Oi, Annie, cumprimentou Ibodial. Obrigado por nos deixar dar uma olhada na casa. Admito que isso me deixa um pouco nervosa. Essa história vira à tona de novo. Annie olhou para Jane e Frost. Então vocês são da polícia de Boston? Sim, senhora, respondeu Jane. Espero que esta visita signifique que vocês vão finalmente prendê-lo. Fico nervosa só de pensar que ele ainda está solto por aí. A verdade é que, se eu soubesse o que tinha acontecido aqui, nunca teria deixado meu marido assinar o contrato. Eles entraram na casa e Jane olhou para as vigas aparentes a 6 metros de altura. As paredes de vidro davam para um quintal cercado por oresta. Embora a casa em si fosse espaçosa, as árvores tão próximas e as nuvens escuras que se acumulavam no céu tornavam a vista desconfortavelmente claustrofóbica. Há quanto tempo a senhora mora aqui, senhora Lutz? Perguntou Jane. 8 meses. Meu marido dá aula na Colby College, no departamento de Química. Nós nos mudamos de Los Angeles para cá e, quando vimos esta casa, mal conseguimos acreditar no valor do aluguel. Então minha babá me contou sobre. Annie soltou o Lho, que se contorcia em seu colo, e ele correu para pegar um koala de pelúcia caído no chão. Fiquei chocada quando soube que houve um assassinato aqui. A senhora não fazia ideia quando se mudou para cá? Indagou Frost. Não. E acho que o corretor deveria ter contado ao meu marido. Não? Noah não se incomoda tanto, mas não é ele quem está sozinho em casa com uma criança o dia todo. Sei que foi há muito tempo, mas ainda assim. Ela se abraçou, como se de repente tivesse sentido uma corrente de ar frio. Esse tipo de coisa deixa marcas em um lugar para sempre. Vou dar uma olhada na casa com eles. Annie, disse Ibodial. Tudo bem se eu mostrar os quartos? Claro, vá em frente. Ela olhou para o Lho, que estava sentado no chão, balbuciando alegremente para seu zoológico de bichos de pelúcia. Vou ficar aqui com Nolan. Fiquem à vontade para fuçar onde quiserem. Obrigado, senhora, disse Frost, mas ele já havia sentado no chão ao lado do Lho e não olhou para eles. Talvez não quisesse ser lembrada do motivo pelo qual estavam em sua casa. Ibodial conduziu os escadas acima, até um Lho no 2º andar. Jane olhou por cima do corrimão e viu Annie agachada junto ao Lho na grande sala lá embaixo. Daquele ponto elevado, ela podia ver, através das janelas panorâmicas, montanhas cobertas pela neblina atrás das árvores. O céu tinha ficado ainda mais escuro, as nuvens se movendo como uma cortina preta. Um trovão retumbou ao longe. O quarto da vítima é por aqui, disse Ibodial. Eles o seguiram pelo corredor aberto até o quarto principal, onde a oresta e as nuvens de tempestade cada vez mais espessas criavam uma atmosfera sombria. Assim que entraram, Ibodial fechou a porta e Jane entendeu por quê. Annie já estava nervosa com a visita, e o que ele estava prestes a contar só ia deixá-la ainda mais perturbada. 19 anos atrás, o detetive responsável pelo caso era Dan Tremblay. Começou Ibodial. Um cara inteligente, muito minucioso. Infelizmente, ele morreu de câncer de pulmão no ano passado. Fiz cópias de todos os documentos relevantes para vocês. Estão no carro, mas posso resumir tudo o que precisam saber sobre o caso. Eu era apenas um humilde patrulheiro naquela época, mas fui o primeiro a chegar à cena do crime. E ainda me lembro de cada detalhe horrível. Ele olhou o quarto, distante, como se estivesse sendo transportado de volta para o dia em que estivera naquela casa pela primeira vez, embora o quarto certamente tivesse mudado desde então. Os Lutz o haviam mobiliado em estilo escandinavo moderno, e agora havia uma cama feita de madeira clara de bordo e um elegante tapete com padrão geométrico. Na comoda, também de madeira clara, havia uma foto da sorridente família Lutz, Annie, o marido, Noah e o linho de bochechas rosadas. Com a barba cuidadosamente aparada e os óculos, Noah Lutz parecia exatamente o professor universitário de química que era, um homem da ciência que certamente não acreditava em casas mal assombradas. Enquanto estava naquele quarto, será que ele nunca tinha sentido o menor arrepio ao pensar no que acontecerá ali? Será que às vezes olhava pelas janelas, para a oresta constantemente avançando, e se perguntava que perigos poderiam estar à espreita? Jane não acreditava em fantasmas, mas até ela sentia a escuridão pairando sobre aquele lugar, ecos que nunca se dissipariam por completo. Ou talvez fosse apenas a tempestade se aproximando. Era uma terça-feira de manhã, continuou Ibodial. A vítima não tinha comparecido às 2 aulas que deveria dar no dia anterior e não atendia ao telefone. Fiquei encarregado de vir até a casa dela para verificar se estava tudo bem. O que ela ensinava na Colby? Perguntou Frost. Literatura inglesa. Ela era professora associada, de 36 anos, e tinha acabado de se divorciar. Morava nesta casa havia cerca de 1 ano. Naquele dia, quando vim ver como ela estava, eu achava que talvez ela só estivesse doente e se esquecera de avisar a faculdade que se ausentaria. Aqui, assassinato não é a primeira coisa que passa pela nossa cabeça. Esta é uma região segura. Famílias, estudantes universitários. Não lidamos com os tipos de crime com os quais vocês provavelmente lidam o tempo todo em Boston. A gente simplesmente não espera. Ele soltou um suspiro. De qualquer forma, eu não estava preparado para o que encontrei.
Cheguei por volta das 11 da manhã. Era meados de outubro, um dia lindo, as folhas de outono no auge. No começo, não notei nada suspeito. A porta da frente estava trancada. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu. O carro dela, estacionado na garagem, então imaginei que ela devia estar em casa. Então comecei a ter aquela sensação na boca do estômago, quando você sabe que algo está errado. Talvez ela estivesse muito doente ou tivesse caído da escada. Ou tivesse havido algum problema com o aquecimento e ela tivesse morrido envenenada por monóxido de carbono. Fui até o quintal dos fundos, onde aquelas janelas enormes dão para a oresta, e foi então que vi que a porta do deck estava aberta. Não parecia ter sido arrombada, ou então ela esqueceu de trancar ou alguém usou uma chave. Quem mais tinha a chave? Perguntou Jane. Nós sabemos que o ex-marido tinha, mas as pessoas aqui nem sempre trancam as portas à noite. É esse tipo de lugar. E ela sempre guardava uma chave reserva debaixo de uma pedra no pátio dos fundos. Nós a encontramos lá, ainda debaixo da pedra. Quem sabia sobre essa chave? Várias pessoas. A babá, a faxineira, a equipe que fez a reforma da cozinha. Em outras palavras, metade da cidade, mais ou menos. Ele foi até a janela e olhou para o céu que escurecia. Era um dia ensolarado e fresco. Fazia semanas que não chovia, então não havia lama que alguém pudesse carregar para dentro de casa nos sapatos. Só muitas folhas sopradas pela porta dos fundos deixada aberta. Quando entrei na casa e comecei a subir as escadas, notei as moscas. E senti pela primeira vez o cheiro de... Bem, vocês sabem de que cheiro estou falando. É algo que você nunca esquece. Subi as escadas, cheguei ao patamar e foi aí que a encontrei. Caída no corredor, em frente ao quarto. Ela estava de camisola, e a porta do quarto, aberta. Parecia que ela tinha saído da cama, ido até o corredor e cado cara a cara com o assassino. Olhou para Jane Frost. Havia marcas de estrangulamento no pescoço, hematomas claramente causados por dedos. Quem quer que tenha feito aquilo era forte o suficiente para sufocar uma mulher com as próprias mãos. E com base no cheiro e nas moscas, tinha acontecido pelo menos alguns dias antes. Não toquei nem mexi em nada. Deixei-a do jeito que a encontrei e estava prestes a avisar a central quando notei o coelho. Que coelho? Perguntou Jane. Um coelho de pelúcia rosa. Estava caído no chão, no corredor. E então fui tomado por uma sensação muito ruim. Ninguém me disse que havia uma criança morando na casa. Avancei pelo corredor até o quarto ao lado, e claramente era de uma criança. Cortinas rosa, colcha de princesa na cama. Procurei em todos os lugares. Nos quartos, no porão, na área externa da propriedade, mas não a encontrei. Nem a equipe de buscas, que vasculhou toda aquela mata. Ele balançou a cabeça. A menininha desapareceu sem deixar vestígios.